Bom, boa tarde a todos que nos acompanham aqui mais um webinar aí ao vivo. Dessa vez a gente com um tema também bem relevante no nosso mercado aí de transporte rodoviário de carga. Novamente o webinar ele tem como base sempre a discussão do último e-book que a gente faz a publicação, né? O último e-book com a temática, né? Por que a gestão contratual ela é estratégica no transporte rodoviário de cargas, né? Mais uma vez a gente conta com o apoio do Mauro, né? O Mauro, um amigo antigo de mercado, uma pessoa que tem vasta experiência, né, na área de logística, né, empresas, né, do porte de Arezzo, Zara, foi diretor da Zara, conheci ele naquela oportunidade, depois na Arezzo, né? E hoje está aqui nos auxiliando nessa troca de informações, né, nesse momento aí de aprendizado, né? Obrigado, Mauro, mais uma vez aí pelo tarde, convite. Thiago. Prazer, obrigado aí mais uma vez a vocês, a TDB Transportes aí pelo projeto, que eu sempre defendo muito também nos meus posts, que é muito bacana essa questão de disseminar um pouco de conhecimento, trocar ideia com o mercado, né, e poder, de alguma maneira, esclarecer temas que são estratégicos e podem, né, para outras companhias, para outras empresas, né, e para outros até iniciantes do segmento aí, trazer algum conhecimento, alguma vantagem em termos de competitividade, né? Sim, sim, verdade, Mauro. Bom, primeiramente, para quem quiser um pouco mais de informação, até uma informação um pouco mais formal sobre o conteúdo, o nosso e-book está no site, né? Tem lá uma aba de conteúdos, e-book, está disponível para download. Então, muito do que a gente vai conversar aqui está estruturado nesse material, escrito no material, né? Até para não ter essa consulta do conteúdo novamente. Primeiro eu queria abordar um assunto que eu acho também importante a gente esclarecer. Esse aqui é um tema que eu acho que é extremamente delicado numa relação comercial entre tomadores de serviço, indústria, embarcador e a transportadora rodoviária de carga. Mas eu ressalto assim, isso inclusive também está no e-book, né? Não é porque não existe um contrato formal entre as partes que não há responsabilidades, direitos e deveres entre as partes, né? Nós temos a Lei 11.442, de 2017, né, que ela disciplina a atividade de transporte rodoviário de carga. Lógico, é uma lei que ela define as responsabilidades básicas, né, primordiais, na relação comercial entre indústria, embarcador e entre transportadores, né? Assuntos mais detalhados, assuntos, lógico, inerentes aí a cada negociação, realmente tem que ser formalizado através de um contrato entre as partes. E aí entrando na temática agora, Mauro, na sua visão, né, qual que é o papel da comunicação e do relacionamento entre embarcadores e transportadores para manter contratos sustentáveis e produtivos a longo prazo? Maravilha, Thiago. Essa questão da NTT que tu citaste, ela é muito importante, mas veja que ela veio trazer uma regra muito ligada também à função de preço, né? Nós tínhamos aí uma problemática de precificação de pagamentos a terceiros, né, a prestadores dos próprios transportadores, e isso, de alguma maneira, acabava sendo um ponto crucial de uma negociação, né? Muito mais preço. À medida que a NTT regulamentou isso, a gente parte de uma premissa de preços já um pouco estabilizada, um pouco homogeneizada, né? Uma vez que de origem ao destino, você tem hoje um parâmetro, né, estabelecido pela NTT. A partir daí, a gente parte para qualidade de serviço, que é justamente onde a gente pode ter parâmetros, né, para, de alguma forma, conseguir vantagem competitiva dentro dos nossos, né, contratados ou contratantes. A comunicação. Antigamente, quando as empresas faziam um contrato, era muito comum se fazer todo um acordo. Então tá, eu contrato a sua empresa, o seu trabalho, por este valor. Até lead timer, algumas coisas que não eram muito bem estabelecidas, né? E eram poucas regras e muito mais, me parece, um amarrado jurídico e burocrático. De garantias, né? De garantias, do que um instrumento que também pudesse ajudar em performance, pudesse ajudar em operação, pudesse ajudar no resultado, né, do transporte, do porquê do transporte. Então, antes de se falar em contrato, né, justamente se fala uma relação de estabelecer o combinado,
Então, quando a gente fala de comunicação, a comunicação ela vai estabelecer este combinado. O que nós queremos, né? Que tipo de transporte que eu quero? Com que qualidade de garantias eu quero ter? Baseado em qual tipo de seguro? Com qual lead time e prazo? Com quais métricas de avaria? Com quais sistemáticas eventuais de logística reversa? Com prazos e períodos, né, para eventuais sinistros ou vieses de operação. E este combinado, ele não vai partir de um papel. Esse combinado ele vai partir justamente dessa, né, do que a gente fala, de uma boa comunicação, de um bom modelo estruturado, com reuniões, com um papel estruturado, entendimento entre as partes. O contrato é só para formalizar. E o contrato deveria ser, né, a formalização e uma segurança de ambas as partes. Então, tudo parte de uma boa combinação e do entendimento, trazer o transportador para o contratante, né, o cara do negócio, e o cara do negócio também fazer com que o transportador entenda, olha, por que eu estou te contratando? Aonde que tu pode ser importante para mim? E esse tipo de comunicação, ele não é muito comum, por incrível que pareça. Então, ele é vital na prévia do estabelecimento da relação, na minha opinião, Thiago. Sim, concordo, Mauro. Eu vou só inverter aqui a pauta nossa, porque você tocou no assunto com relação à parte lá da NTT. Né? Uhum. Embora, só fazendo um esclarecimento adicional, essa questão da legislação, essa específica que eu comentei, ela não comenta sobre a questão da política de pisos mínimos. Uhum. O que ela vai tratar mais é a questão, por exemplo, de avarias, de responsabilidade, de vício de embalagem, de manuseio, né? Essa parte da política da NTT até está em evidência agora, né? Essa temática, até por conta do aumento da fiscalização sobre esse tema. As empresas estão sendo autuadas, aí a gente tem informação aí que existiam talvez aí nos últimos 2 anos entre 3 e 4 mil autuações por ano, e só esse ano, em coisa de 3 meses, já partiu para 30 mil autuações, por conta da questão da fiscalização. Uhum. Né? Mas, pegando essa questão da NTT, né, específico, quais os cuidados as empresas devem ter para garantir que seus contratos estejam em conformidade com a política do frete, de piso mínimo de frete, e com os reajustes dessa política que são previstos em lei? Na verdade, eu acho que aí eu volto um pouco então no primeiro comentário, né? A NTT, uma vez que conseguiu estabelecer isso de maneira muito assertiva, né? Você dentro de um contrato, você vai ter a menção justamente das regulamentações da NTT que precisam ser atendidos. Isso tem acontecido em vários segmentos, né, Thiago, que tem agências reguladoras importantes, como a NTT, no sentido de que o contrato, inclusive se não tiver a previsibilidade do cumprimento, né, do que a agência está determinando, ele, inclusive, pode ser discutido, né, a nível de teoria, a nível até de validade. Sim. Então, o contrato, ele não só deve citar, como ele deve ter, né, isso dentro da área jurídica das companhias, ter o entendimento de que o não atendimento, a lei, né, de toda esse arcabouço, digamos assim, de segurança, que é o que a NTT, no fim, está procurando dar, tanto para o embarcador quanto para o contratado, uma continuidade particularizada, né, de algo que está estabelecido em lei, em relação, então, às avarias, em relação ao seguro, em relação à responsabilidade social, que agora é algo também que está bastante sendo discutido, né? Seguro, sim. Do seguro, né? E a parte de precificação. Então, essa seara ela precisa estar evidenciada no contrato particularizado e garantindo, né, de que a empresa vai atender às regras da NTT. E que a legislação está sendo cumprida. E que a legislação está sendo cumprida. E não adianta você fazer um contrato que está fora da lei. Não. Aí não tem validade legal. Não tem validade legal nenhuma. Correto, perfeito. Exato. E aí, então, Mauro, entrando um pouco nessa questão da formalidade burocrática, né? Por que a gestão contratual deixou de ser, então, essa formalidade burocrática e passou, então, a ter um papel estratégico no transporte rodoviário de cargas? Bacana. Era muito comum aquilo que nós falávamos. As empresas, elas estabeleciam uma relação
pouco estabelecida, por sinal, normalmente baseada basicamente em preço. E aí assuntos como esse, né, de cumprimento de lei, de prazos, de eventuais suportabilidades a avarias, como reagir com atrasos, como agir com perdas, a diferenciação entre tipos de mercadoria ou não. E isso estabelecia uma tabela de preços e se enviava para um departamento jurídico. Olha, eu preciso fazer um contrato, vou contratar a TDB Transportes, preciso de um contrato com a TDB Transportes. E aquilo virava um compêndio bibliográfico, né, de utilidade parca, a nível de poder trazer uma vantagem competitiva para a empresa. Um contrato bem definido hoje entre um embarcador e um transportador, né, ele vai atender muito mais às cláusulas de operação do que as cláusulas jurídicas em si, até porque é o que a gente vem falando até aqui, né? Ora, se eu já tenho uma agência competente que vem, né, regulamentando uma série de questões que, vamos ser sinceros, né, Tiago, eram vieses, eram lacunas, né, Sim, sim. dentro do segmento, né? A TDB tem quantos anos já? O TDB está com 38 anos. 38 anos. Tu vê nesses 38 anos o que tu já não passasse, né? Antes, por exemplo, do estabelecimento da lei do motorista, né? Do frete mínimo. Quanta dificuldade era, né? Para se azeitar tudo isso. Então, poxa, isso está tudo azeitado hoje já por lei. Então, o que cabe ao transportador e ao contratante é justamente estabelecer bons critérios de operação. E estes critérios de operação estejam no contrato, mas que entendam que o contrato ele é a cerejinha do bolo. Porque quando sair o contrato tem que estar tudo muito combinado entre o, né? Imagina eu com a TDB. Olha, Thiago, o que nós precisamos é um transporte de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu preciso de uma entrega em no máximo 3 dias. Tem mercadoria que eu tenho um certo cuidado e que os embarques a gente então precisa estabelecer em dias anteriores a final de semana, porque eu não vou poder contar como dia útil. E todas as nuances da operação, os pormenores, as particularidades. Claro, você combina. Aí você precisa reunir o seu departamento jurídico. Chamar o responsável do departamento jurídico, olha, nós, departamento de transportes, vamos fazer um contrato com a TDB Transportes e que precisamos dessas condições operacionais. Transforma isso para a linguagem jurídica. Transforma isso para a linguagem jurídica e faça-se cumprir a um contrato, isso que eu estou combinando com ele. E aí começa a ser um trabalho, hoje, a 3 mãos. Sim. Né? Entre o jurídico da transportadora, o contratante, que tem toda a nuance operacional daquilo que ele está precisando, e o departamento jurídico do contratante, que vai apoiar, transformar aquela seara operacional do carro, exato, né, em lei, em formalidade. Sim. Mauro, você trouxe uma informação importante. Na verdade, assim, a gente estava até batendo um papo informal antes de a gente começar aqui o webinar aqui. Falando sobre isso, né? Falou, olha, o contrato ele foi feito para não ser usado. Ponto. Né? Então, exato. Eu brinco, meu pai falava isso para mim. Eu falava, contrato foi feito para não ser usado. Né? Porque aquilo que eu falou, a partir do momento que você tem que utilizar um contrato, seja do lado da transportadora, ou seja do lado do... É porque deu ruim, Thiago. É porque deu ruim. E aí eu acho que aí o complicou, não entra numa esfera jurídica, porque todo tipo de relação comercial já se esfareceu. Assim. Mas é interessante uma coisa, Mauro, que é uma coisa que a gente estava conversando, por uma experiência prática nossa, né? A percepção que nós temos, né, isso talvez é até talvez uma falta de cuidado da nossa área, né, como transporte rodoviário de cargas, receber um contrato de um cliente. É contrato, assina aqui, está tudo certo. Muitas vezes nem se lê essas cláusulas, nem se interpreta essas cláusulas. E aí só vai ficar sabendo a hora que, mas está no contrato. Pô, mas eu nem vi o contrato, eu só assinei. Né? Então, mais do que... E esse tópico que você trouxe, eu acho que eu quero trazer um pouco da nossa experiência também, nessa questão. Por exemplo, na nossa empresa, a gente lê e analisa 100% dos... Cláusula. Cláusula. E eu já vi feedback de clientes assim, mas nunca tive questionamento de nenhuma transportadora sobre esse contrato. Lógico, eu não sei se o cliente
fala isso no intuito de, olha, realmente nunca ninguém questionou, né? Ou, lógico, no intuito de uma força comercial, pô, mas, sabe, você não quer aceitar, né? Então, e aí a gente procura, né, levar aos clientes, olha, essa cláusula da forma como está, nós não conseguimos atender nesse formato. Precisamos flexibilizar de tal forma, é possível, não é? E aí, lógico, o que eu sempre procuro fazer, né, a gente levar as nossas limitações, ó, isso aqui é possível, ou não dá para fazer por conta disso, mas dá para fazer nesse outro formato aqui. E para chegar num consenso, o quê? Às vezes, se você vai flexibilizar de uma parte, outro lado flexibiliza, chegou num consenso. Então, isso eu acho que é um fator importante que você traga, e o que eu sempre coloco, a transportadora ela tem a obrigação de ler o contrato, de interpretar o contrato, de esclarecer as dúvidas que tenha, né? E não sei se às vezes as empresas ficam por medo de receio, de, vou perder a negociação comercial, pô, o cliente já está tudo, a tabela aprovada, se eu de repente, enfim, se eu burocratizar o contrato, eu não vou perder o negócio, mas não, eu acho que é uma etapa importante, tem que ser analisada, vista com muito critério, muito cuidado. Isso evita inúmeros problemas adiante. E quando a gente fala de contrato aqui, né, eu acho que tem que ficar muito claro para todos, a gente tá falando de operações longevas. Sim. Né, Thiago? Porque a operação spot é uma questão. A operação sim. spot, ela é também apregoada de um contrato, né? Normalmente são contratos mais simples, né? São contratos em que, por ser uma operação spot, uma operação um pouco mais rápida ou algo assim, normalmente também acaba tendo a mesma celeridade com que vai ter o processo de operação. Quando a gente fala de um contrato entre um embarcador e um transportador, a gente está falando normalmente aí de 2 a 3 anos, né? Ou seja, é uma relação mais longeva. Né, ou no mínimo uma operação, ou no mínimo uma relação rotineira. Ou no mínimo uma relação rotineira. Que não é uma relação perfeito, pontual. É uma perfeito. Relação então, essa fase de discussão, né, contratual, que também eu acho que é importante abordar, ela também não se dá hoje só sob o departamento jurídico ou do departamento jurídico. Sim. Porque o departamento operacional do transportador também precisa entender, opa, mas eu tenho um problema para embarcar, falava ali de um prazo, olha, esse produto tem que embarcar todas as terças. Eu não consigo, na minha operação de transportador, fazer isso aqui. Né? Então, não é uma questão jurídica. A minha rota para lá é na quinta. É uma questão operacional. Então, e que pode, às vezes, nesta comunicação inicial da elaboração dos moldes do contrato, passar despercebido. Né? Então, mais uma vez, né, o contrato ele tem que ter a mão operacional e a mão jurídica conjuntas, na ida, na volta, na revisão e até o fechamento. E quando esse contrato for fechado, ele tem que ter uma certa clareza, né? Tanto para o cara responsável da conta no transportador, quanto o cara que é o responsável por aquela contratação na empresa embarcadora. Né? O cara ele tem que ter uma visão global de tudo que ele está contratando, como ele está contratando, né? Para ter muita segurança, né, de que está trazendo para a companhia um novo parceiro, né, se for o caso, né, uma renovação de uma parceria, né, com segurança, com qualidade e com a entrega daquilo que ele precisa para ter vantagem competitiva no mercado, que é o que todo mundo está buscando. Né? Sim. Ele entra um pouco agora, Mauro, naquilo que a gente estava conversando, a próxima pergunta que eu tenho para fazer, que seria: quais os principais riscos que as empresas enfrentam quando negligenciam a gestão contratual no transporte de cargas? Pois é. Basicamente o que a gente conversou. E aí, geralmente isso acontece no ruim, né, Thiago? Só na hora que dá problema. Por quê? Porque então se fez o combinado, lá pelas tanto o combinado, se fez o combinado e um papel, e um papel, vai. E um papel. E se assinou um papel. Se fez um combinado e se assinou um papel. É diferente do que nós estamos falando aqui. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né, do que a gente fala aqui. Que nós estamos aqui falando de um alinhamento estruturado de uma operação muito bem definida, né, mediante um instrumento jurídico que garanta ambas as partes dessa operação estruturada sair muito bem. Né? O que é diferente, então, né, de uma operação baseada num instrumento jurídico ali do tipo que quase como se fosse segurar alguma coisa. Impositivo. Né? E quando, nesse caso, uma operação não começa a funcionar bem, né,
Aí ainda é nesses casos que normalmente, eu vou acionar então uma cláusula XYZ de penalidade do contrato. E aí muitas vezes até nas próprias penalidades, né, uma vez que esse contrato não foi bem interpretado, não foi bem lido, e pode acontecer para uma parte tanto do embarcador quanto do contratado, que pode ser inexequível. Sim. Né, uma cláusula que tem lá que aí o cara lá pelas tantas, para ganhar uma barganha, talvez, em uma operação que não esteja funcionando bem, e o cara, eu vou acionar a cláusula XYZ. Quando vai ver aquela cláusula, uma cláusula mal escrita, né, que é inexequível, que ainda pode ser questionável, que pode, talvez, né, estar contrapondo alguma coisa que já esteja previsto na legislação, que nós falávamos na NTT. Sim. Então, contrato redondo, né, ele vai, inclusive, ensejar uma operação redonda. Né? E um contrato quadrado vai ensejar uma operação quadrada. É que você falou, não adianta você deixar o acordo comercial diferente do que está no papel. Exato. Começa por aí. É isso aí. E, Mauro, quais as oportunidades numa boa gestão contratual pode gerar para embarcadores e transportadoras em termos de performance e competitividade? Então, uma vez que a vantagem competitiva ela deve trazer ganhos de margens, aumento de faturamento, né? Ganho de mercado, possibilidade de lançamento de mais produtos, e por aí vai, né? Pressupõe-se, né, de que a empresa vai crescer, tanto a que está contratando, tanto transportador quanto contratado. Puxa, se eu estou estabelecendo bem, né, os parâmetros de transporte que podem me trazer ganho de mercado, aumento de faturamento, melhor de markup, etc. e tal, né, eu posso propor para o meu transportador uma divisão desse ganho. Olha, se eu conseguir, eu venho fazendo. Para mim, lead time por exemplo, uma questão importante. E atualmente eu estou tendo aí 70% de cumprimento do lead time, que eu acho que é ideal para entregar para o meu cliente, para ganhar mais confiança dele e ele aumentar o número de compras comigo. Beleza. Se nós conseguirmos chegar a 90% do lead time que eu quero, 70 para 90, né, a gente pode aumentar um plus em cima de tantos meses cumprindo esse 90% de assertividade de lead time, nós damos um bônus de 0,2%, por exemplo, sobre todo o frete faturado como bonificação à transportadora. Né? Então, fazer uma relação ganha-ganha naquilo que dentro do objeto do contrato... Que é possível, né, ser realizado. E que é possível ser realizado, né? E que é claro para as partes, né, de que aquilo é bom para o negócio, né? E que aquele bom para o negócio vai trazer mais renda e vai trazer mais receita, vamos dividir. O transportador ele vai ter muito mais vontade, né? E muito mais motivação e muito mais engajamento, né? Para realmente ir junto com o seu parceiro e o cliente para cumprir as coisas. Talvez ele vá até dar preferência no atendimento nesse tipo de contrato em relação ao detrimento. Não é? Exato. Então, pode acontecer. Pode acontecer. E isso tem sido comum, Thiago, esse tipo de relação, né? E a gente não está falando de nada absurdo, Mauro. Eu tenho visto algumas negociações onde a gente trabalha numa bonificação de 0,5% a 1% do faturamento de frete realizado no mês. Então, você atingiu lá a meta tal, enfim, você vai ter lá uma bonificação de 0,5%. Se você tiver mais 2 ou 3 metas atingidas, a gente vai bonificar 1% a mais. E eu também já vi penalidades, se você não atingir o mínimo disso, é 0,5%, menos disso é 1% que eu vou te penalizar no teu faturamento. Então, acho que aí você estabelece critérios igualitários, né? Não fica uma questão de só para um lado e o outro não tem nenhum tipo de incentivo. Exato. Né? Porque normalmente bem colocado, né? Os contratos acabam tendo mais penalidades, né? Do que bonificações. Então, poxa, se eu vou te penalizar no meu contrato, olha, se tu não atingires 80%, eu tenho 70%. 80% vai ser o nosso target para você atingir em lead time. 3 meses não atingir os 80%, eu vou te aplicar uma multa de 0,5% sobre o valor de todos os fretes pagos durante esse período. Tá? Tá, mas e se eu fizer os 90%? Né? Então é isso aí. Maravilha. E, Mauro, quais elementos não podem faltar em um contrato logístico elaborado para garantir a segurança, clareza e equilíbrio entre as partes? Muito bem. Eu acho que falamos da parte, eu acho que legal, né, em termos de
parâmetros de transporte, acho que a gente falou bem. Acho que daí a gente entra realmente nas operacionais, né? Uma operação, ela tem que ter medidas, né? Os famosos KPIs, SLAs, o que seja, né? Então, primeiro ponto, quais são os pontos cruciais da operação de transporte que eu preciso valorizar porque elas, para mim, são importantes? Avaria é uma coisa importante? Avaria não, porque o meu produto ele não tem muito problema de avaria. Não, para o meu mercado é importante. Então, sim. Avaria. Prazo. Pô, prazo é importante. Certo. Entrega completa. OTIF. OTIF é importante. Não. Imagine que eventualmente a operação do cara tenha vários CDs egressos, né, para convergência de mercadoria e que o transportador tenha que entregar aquela mercadoria convergida. Aí a gente vai no OTIF. OTIF é importante? É importante. Então, estabelecer os KPIs, os SLAs e os níveis de sinistralidade suportáveis dentro da operação. Acho que esses 3 pontos eles precisam estar bem cobertos. E dentro deles a gente tem uma seara de coisas, né? A gente fez um e-book só de indicadores para ter ideia, mas eu acho indicador, nível de serviço e nível de avaria, levando em consideração de que toda a parte legal, formal, está atendendo, né, a legislação já tão bem encabeçada hoje pela NTT, né? A orientação, na verdade, Mauro, até que você passa e eu passo, é que se foque nas negociações sobre esses indicadores, sobre processos operacionais. Né? É isso aí. E o que a gente muitas vezes vê em contratos, como transportadores, a gente brinca, né? Eu fico muito preocupado, às vezes, quando eu recebo um contrato que tem, tipo assim, né? Obrigações da contratada, né? Do contratante, pagar a fatura em dia. E aí você pega obrigações da contratada, você vê lá 8 páginas de obrigações. Então, peraí, ele só tem a obrigação de pagar em dia, né? Que teoricamente devia acontecer mesmo. E o restante... E muitas vezes o que eu percebo, assim, Mauro, e eu acho que isso acaba ocasionando um desgaste até na hora de a gente fazer essas negociações. Quando você pega contratos que a gente vai fazer análise e você tem uma série de itens e até de responsabilidades que não são da operação de transporte e são transferidas para a operação de transporte, e você tem que ficar negociando ponto a ponto, ficando com ponto a ponto, eu sinto às vezes que parece ser uma estratégia do outro lado. Vou pedir um monte de coisa para ver se eu consigo alguma delas. Eu legítimo entendo, jogar verde para colher maduro. E eu entendo que talvez seria muito mais produtivo focar realmente daquilo que realmente é importante, né? Eu quero trazer, por exemplo, um exemplo prático, recente, de uma análise de contrato que a gente está fazendo, uma operação que a gente está negociando, e que vinha lá uma cláusula que, em caso de uma avaria de mercadoria, por exemplo, a transportadora era obrigada pelo descarte do material. Isso não é inerente à operação de transporte. Eu acho que, assim, né, deu uma avaria, qual que é a tua responsabilidade? Você tem que indenizar aquele produto avariado para a indústria, né? Daí para frente, essa questão do descarte é uma responsabilidade da indústria, não é uma responsabilidade da transportadora, né? Então, você começa a ver alguns, como eu posso usar o termo, talvez penduricalhos, algumas responsabilidades acessórias, que eu acho que isso até na hora de a gente conseguir começar a negociar e tentar focar em coisas que realmente são importantes, acabam desgastando um pouco essa questão da negociação. E aí, Thiago, mais uma vez, né? Esse penduricalho, eu gosto da expressão penduricalho. Cara, esse penduricalho ele não pode estar no contrato, né? Mas eu também acho, Thiago, que ele pode acontecer. Uma vez que lá no início nós começamos a conversa, correto? Né? Como tu me perguntasse, Mauro, qual a importância da comunicação, da boa comunicação, né? Entre o contratante e o contratado? E eu te disse, Thiago, é vital. Porque, na verdade, o bom combinado, né, é o que vai estar no dia a dia. E a gente precisa refletir do bom combinado um instrumento jurídico. Né? O fato aí de uma reversa, eventualmente o transportador ser responsável, né, pelo descarte. Meu amigo, eu acho que pode ser pleiteado, pode ser combinado e pode ser ajustado, mas pré-contrato, né? Não pode chegar no contrato, mas porque tu não fez isso, mas nós nunca falamos disso, né? Porque aí também começa a ser algumas coisas um pouco draconianas, né? O que você sugere nesse sentido é, durante o processo de negociação,
essa informação tem que vir à tona. Tem que vir à tona. Entendi. Com comunicação, com clareza, com franqueza. A tua proposta de frete tem que considerar esse ponto. Isso faz parte na minha opinião, faz parte do contratante. O contratante precisa ser íntegro, né, Thiago, para manter uma relação legal. Ele não pode chegar draconianamente depois, porque é bem isso também. Um contrato de transporte, digamos assim, um pouco mais complexo, ele pode ter até 80 páginas. Já vi até mais. Então, né? Poxa, imagina de 120, mas vamos falar do de 80, que é um mediano. 80 páginas. É muita coisa. Nem o próprio departamento jurídico de uma companhia vai ter todos os meandros, né, e vieses. Não tem nem como gerenciar isso. Exato, né? Mas ele vai estar representando provavelmente uma operação um pouco mais complexa, com uma série de outros itens mais complexos. Agora, estar numa cláusula, né, por exemplo, gostei do teu exemplo, a questão de um descarte, que realmente não é função do transportador. Mas podíamos ter combinado? Podíamos. E podia fazer parte normal da operação. Agora, ela aparecer, né, numa discussão, né, nunca ter sido aclarada. Não, né? calma que eu vou chegar nesse ponto. E aí citar o contrato, não pode. E aí o que eu trago assim, Mauro, eu vou pegar o exemplo prático, que é o que a gente tem de mercado. Né? Primeiro você faz toda a negociação comercial. Depois da negociação comercial concluída, os valores validados, aí vem as cláusulas de contrato. É assim que funciona. Sim. Vou te falar a maior parte das vezes. Uhum. Né? Então, assim, mas isso não foi... Vou dar um exemplo da questão de lead time. Tem o contrato, o lead time... Aqui está a condição comercial, os lead times são esses. Né? Não, a questão comercial está tudo aprovado. Quando você vai começar a tratar... Não, agora eu preciso reduzir o lead time. Vamos lá, né, Thiago? Na verdade, quando a gente fala dos famosos bids, né, de transportadores, né, existe uma condição atrelada à situação de preço. E eu acho que isso hoje já é um pouco mais claro. Ou pelo menos deveria ser. Sim. Né? Porque, logicamente, o preço ele está atrelado a todas as condições operacionais. Com certeza. Uma questão eu deixar à vontade, olha, não temos problema de lead time. Eu nem vou te medir lead time. É um custo, né, Thiago? Sim. Não, eu vou te medir o lead time, tem mais. Tu, durante 3 meses não me cumprires a entrega de 90% do lead time, tu ainda vai ter uma penalidade. É lógico que é outro preço. Sim. Né? Então, eu acho que até super bem colocado isso como ponto de atenção. A precificação ela não é um paralelo. A precificação ela é um resultado. Ela é um resultado de todo um combinado operacional mediante uma série de condições, situações, metodologias e cuidados que vão ter um preço. Aquilo que for um pouco mais azeitado, né, um pouco mais exigente, vai ser mais caro. Aquilo que for um pouco mais flexível vai ser mais barato, gente. Sim, isso é o normal. Pô. E, Mauro, falando um pouco agora dos indicadores e dos SLAs, né? Como que os indicadores e os SLAs contribuem para transformar esse contrato em uma ferramenta de gestão e melhoria contínua na operação? Eu acho que ele vai ajudando a se tornar isso um pouco cultural, sabe, Thiago? Porque também, né, uma coisa que a boca fala, né, e o braço não escreve, né, muitas vezes fica no ar. Perdido ao ar, né? Então, quando a gente falava ali, tu me perguntasse quais são as 3 coisas, né, algumas coisas importantes do contrato, eu ainda te falei. Olha, as CLAs, KPIs, a questão de avarias. Isso bem descrito, né, nas condições, que justamente seriam condições do transporte, né? E dentro das condições do transporte, o preço é só uma delas, né? Então, essa descrição do que eu tô pedindo. Olha, eu tenho suportabilidade a tantos % de avaria, eu tenho suportabilidade a tal OTIF, eu tenho suportabilidade a tal quebra de lead time. Então, isso precisa estar muito combinado e escrito. Por quê? E aí não é nem pelo combinado, é porque nós estamos lidando com entidades jurídicas. Nós não estamos lidando numa conversa de chope de parceiros, né? E as figuras mudam de cadeiras. Também. Né? Então, no momento em que se fecha um contrato, né, que está tudo lá legal, poxa, está tão entendido, Thiago, olha, é esse SLA, é esse KPI, estamos mediante por esse preço, minha suportabilidade de avaria é tal, tarari, tudo certo, ó. Tá aqui, então, conseguimos atrelar isso aqui também
muito evidentemente no contrato, de maneira formal, legal e clara, bacana. Aí sai sai um cara de uma cadeira, seja de uma porta de uma outra, né? Daqui a pouco o cara diz, mas vem cá, por que eu tenho que fazer 90% de lead time com esse cara aqui? Se os outros clientes, a gente nunca falou disso. Não, é porque... aí tem também não sei. E aí se vai para o contrato. Sim. Né? E aí o contrato, ele até para essas questões, serve muito bem. Olha, meu amigo, nós na ocasião tivemos uma série de kick-offs, com reuniões, tarará, firmamos o contrato e evidenciamos aqui por escrito, né, toda essa condição. Então, isso aqui atribui a você, que continua me prestando serviço, embora agora seja uma outra pessoa ocupando a cadeira, que você tem que seguir dessa forma. Isso foi combinado entre as empresas. Isso. Acabou. Não entre as pessoas. É isso. É isso aí. Então, dá uma segurança, sim, de continuidade de operação, independentemente do momento do mercado ou das pessoas que estão ocupando os quadros de liderança. Né? E Mauro, também pegando um parâmetro que a gente estava conversando, que eu acabei esquecendo de abordar para ti, quando a gente falou da questão de você ter condições igualitárias na negociação. Né? Uma das coisas também que a gente geralmente aborda nos contratos, e são alvos, enfim, de debates e discussões da nossa parte, né? Em nenhum momento a gente é desfavorável a cláusulas de penalidade, né? Lógico, quando imputada ao transportador, ao prestador de serviço, né? A gente é totalmente compreensível, factível e de você aceitar. Mas a gente sempre coloca a questão de você ter o peso equivalente àquilo, né? É muito comum, por exemplo, nos contratos que a gente recebe, você tem lá aquela relação da indústria com o varejista, né? Que também existem contratos de indicadores e de atendimento, e a gente sempre fala assim da questão daquela multa de no-show, né? Então, via de regra, o que a gente vê de mercado não é uma regra geral, isso depende muito de empresa para empresa. Eu já vi até situações de dois fornecedores para o mesmo varejista ter condições comerciais nessa questão diferentes, porque é uma questão de negociação entre as partes. Mas o que eu sempre atelo assim, fica totalmente, como eu posso colocar assim, injusto, vamos dizer a palavra, ou com peso muito maior, quando você atrela uma penalidade ao valor da mercadoria de venda. Então eu sempre falo, cara, a penalidade ela tem que ser atrelada ao valor do serviço, ao valor do frete. A receita da transportadora não é venda de mercadoria. A receita da transportadora ela é prestação de serviço, é frete, prestação de serviço. Né? Porque assim, fica muito simples assim, você tem uma relação com o teu cliente varejo. Se você, estou dando uma suposição, se você não cumpre aquela relação, você tem uma penalidade, sei lá, de 10%, 5% sobre aquele evento não atendido, né? Só que a tua prestação de serviço de frete, de repente, sei lá, é 1% sobre o valor da mercadoria. Então, você repassar 5% numa prestação de 1%, eu tô fazendo um peso de 5 vezes mais a receita do prestador. Né? E eu ainda brinco com ele, cara, se você... Eu ainda faço esse questionamento às vezes com o cliente, olha, se você tiver uma falha com o teu cliente, você daria 5 mercadorias para ele? Como penalidade? Então, é que você está exigindo de mim. Claro. Né? Então, assim... Vamos tratar com relação à receita frete, e não o valor de mercadoria. Só queria trazer esse ponto também. Muito bem colocado, muito bem colocado. Que é uma dor da nossa parte também. Porque na verdade, assim, a gente deveria falar de valor de mercadoria na avaria. Sim, tudo bem. Ok. Eu tenho um produto que vale 10. Você tem que pagar o valor da... Perder meu produto que vale 10. Não, eu vou te colocar o seguinte, isso na própria... Esquece até o contrato. Isso na própria legislação de 2017 já está claro. Exato. É o básico, é isso daí exato. mesmo. Uma avaria, um sinistro, um roubo de mercadoria, né? Então, assim, isso sim, você tem atrelado ao valor da mercadoria num caso de perdimento dessa mercadoria, mas não no caso de um cumprimento... De um descumprimento de nível de serviço. Contratual por alguma coisa de serviço. Não, perfeito. E logicamente, na minha opinião, também ele precisa ser sobre o valor do serviço prestado. Né? Você estava me transportando uma nota de 3 milhões. Poxa, o frete cobrado estava sendo 8.300, né? Como é que você vai fazer um parâmetro percentual sobre os 3 milhões? Se você pegar uma situação dessa de 10%, é 350 mil. Como é que você vai reverter para um serviço que você pagou 8, por exemplo, 350? Não tem... Agora, essa é uma conversa que ela tem que estar na mesa antes do contrato.
Sim. no contrato, mas tem que ser colocada na conversa, na mesa, antes do contrato. Sim. Para não virar cláusula draconiana. Contrato que tenha cláusula draconiana significa relação não longeva, problemática e com discussões de muito tempo. Sim. Né? Então, sim, na minha opinião, também os valores de penalidades do transportador têm que ser sobre o valor de serviço. Penalidade sobre o valor de mercadoria, somente em caso de avaria. E, Mauro, qual que é, na verdade, assim, quando que é o momento certo na hora de você renegociar cláusulas contratuais e como fazer isso de maneira transparente e benéfica para as partes? Pois é. A questão de cláusulas contratuais ela pode ter duas nuances mais comuns. Né? Uma que é o período de renovação normal. Né? Eu não gosto muito de renovações automáticas, Thiago. Né? Eu acho que a renovação automática ela é uma preguiça de se fazer uma revisão durante um determinado período. Então, eu acho que o contrato ele precisa ter 1 ano, ele pode ter 2 anos. Né? Mas daí renova-se automaticamente e as empresas ficam com 10 anos com um contrato lá que há 8 ninguém mais lê. Né? Mas há mudanças de mercado. E, às vezes, existem umas mudanças de mercado que são extremamente fortes. Lembra que nós tivemos algumas questões com o custo de óleo diesel, por exemplo, no Brasil, que alguns contratos eles eram infactíveis. Né? E aí realmente cria um gatilho. Né? Então, eu acho que é importante ter gatilhos de revisão contratual, por exemplo. Né? Mas aí você está comentando, assim, eu queria só separar esse tópico em dois assuntos diferentes. Tá. Quando a gente fala de renegociação de cláusulas, é uma questão comercial. Até porque você comentou, em aumento de insumo, do pneu, do óleo diesel, dissídio de mão de obra, e que você tem que transferir isso para o teu preço para poder manter a saúde do teu negócio, ponto. Né? Mas, e aí o que você traz, às vezes, a questão do gatilho de renovação, ou essa questão da renovação automática, eu estou pensando mais, talvez, em atualizações sobre necessidades da empresa, sobre regiões de atendimento, porque são coisas distintas. São. Né? E talvez esse segundo ponto, você talvez não tenha tanta necessidade de ter uma revisão tão periódica. Não precisa, por isso que eu te falo. Aí não é uma questão da revisão, é uma questão de pontos importantes que podem comprometer a operação, que eu talvez tenha que ter previsto como gatilho, né? E podem estar ligados a preço, né? Que daí estão ligados ao pneu. Sim. Né? Ou podem estar ligados a uma situação mercadológica nova, uma pandemia, um troço. Sim. Né? Mas, em via de regra, digamos assim, se tu me perguntares de maneira muito básica, uma revisão de operação, ela tem que ser no mínimo anual. No mínimo. Né? Então, eu acho que todo ano requer uma revisão total, né, de um contrato de prestação de serviço entre quase quaisquer prestadores de serviço. Mas principalmente nessa área de logística e supply. Isso, quando você fala, seria mais atrelado aos indicadores, talvez? Mudança de mais atrelados à operação, exato. Tá. A operação. Porque a questão precificação, você pode deixar um indicador econômico lá. Sim, e ele pode funcionar muito bem nessas renovações automáticas, inclusive. Entendi. Né? Exato. Então, e eu não estou nem colocando como pontos de discussões, sabe, Thiago? Eu estou dizendo realmente como pontos do gestor, do que faz a contratação, né? Ter isso claro que ele precisa revisitar de tanto em tanto aquele contrato. É só, na verdade, dar uma olhada na questão se aquilo que foi combinado na época da contratação está condizendo com a necessidade atual. Está condizendo com a necessidade atual e para mais um ano, por exemplo. Sim. É isso aí. Entendi. Correto. Essa é a ideia. E Mauro, como que as empresas podem utilizar esse momento de inovação exatamente, né, para revisar metas, definir e fortalecer a parceria com as transportadoras? Então, de novo do kick-off, né? Vamos trazer todo mundo para a mesa. É o melhor momento, né? Com todo um espectro daquilo que aconteceu quando firmamos o contrato, né? E do ato de uma renovação. Se vai haver uma renovação, primeiro já é um momento de celebração, né, Thiago? Opa! Deu certo. Deu bom, né? Deu bom. Então, eu acho que deve fazer um momento disso para aumentar a comunicação, aumentar a sinergia, né? Fazer as revisões. Vem cá, o que não deu certo? Né? Não deu certo isso. Tivemos alguma problemática em termos de vieses contratuais, nos demos conta de que alguma cláusula também estava precisando de um ajuste. Então, eu acho que o momento da renovação do contrato, ele é um momento de melhorar o amor, sabe? De melhorar o interrelacionamento.
entre as equipes. E eu acho que ele tem que ser explorado e usado para isso. Que isso é bom. Porque, no final das contas, gera uma relação muito bacana, né, Thiago? Uma relação que trouxe frutos operacionais bons mediante um instrumento jurídico sério, né, e que funcionou. Então, E que foi tratado entre as partes. foi tratado bem entre as partes. E aquela velha temática, né? O que é combinado O que é combinado não custa caro, né? O que é combinado não é caro nem barato, né? Então, o que é combinado é combinado. É isso aí. Então, combinado precisa ser cumprido. Legal. Mauro, eu acho que a gente conseguiu, enfim, trazer um pouco aí do material que a gente publicou há uns 2 meses atrás. 2 meses, né? Num bate-papo um pouco mais descontraído e num formato talvez um pouco mais esclarecedor e até um pouco menos traumático, assim, porque o assunto realmente é um assunto delicado. Porque geralmente quando a gente fala em contrato, parece que fica aquela... Um ranço de coisa chata burocrática. Não, e aquilo que eu falei para você, a percepção que eu tenho parece que é um cabo de guerra, sabe? Vou pegar um pouco mais para mim, vou pegar um pouco mais para mim. Correto. E eu acho que quando entra nessa seara, eu acho que o resultado não é muito bom. Não. Eu acho que o mais importante muitas vezes eu tenho que me pôr no lugar do cliente, entender um pouco. O contrato tem que ser um selo de união, sim, né? Sim. Não de discórdia. Sim. Não, e muitas vezes a gente tem situações de que eu percebo de sugestões e revisão de processos para melhoria e ganho de produtividade, né? Por exemplo, um desses contratos que eu comentei que a gente está conversando, e isso também eu percebo que é um tema muito recorrente, né? Você tinha uma prática de mercado, e até por uma recomendação fiscal, por exemplo, você tem uma nota fiscal, você emite uma DANF, né? A indústria emite uma DANF. E, de repente, o endereço comercial do Mauro é, sei lá, no bairro da Vila Mariana, aqui em São Paulo, mas ele tem lá um depósito lá em Cajamar, e tem que entregar a mercadoria lá em Cajamar, por exemplo. Era comum, ainda é comum, você tá lá nos dados adicionais da nota fiscal, local de entrega, o endereço de entrega, Cajamar, rua tal, CEP tal, por exemplo. Eu não me recordo se foi em 2018 ou 2019, teve uma atualização do XML de DANF que se criou um campo específico para esse tipo de informação de local de entrega. E eu vou te falar que poucas empresas ainda hoje sabem desta informação, têm conhecimento desta informação. E, por exemplo, uma das cláusulas de um dos contratos que eu comentei contigo aqui, vê lá uma cláusula dizendo, olha, que a transportadora tem que olhar lá a nota fiscal para ver se tem essa informação do endereço de entrega diferente, que se a gente for entregar no endereço diferente, né, caso tenha lá uma reentrega, que o custo da reentrega não é do tomador, seria nosso. Perfeito. E aí eu abordei com o cliente, falei, olha, tem uma outra forma de a gente resolver esse processo. E essa forma não vai atender só a minha operação. Eu vou te falar que vai atender outras empresas que talvez já até operam com você hoje. Né? Sabia que tem um campo específico no XML, né, que você consegue colocar essa informação, que quando você coloca esse campo e me manda o arquivo, na importação do arquivo para gerar o DACT, ele automaticamente já vem para mim no meu campo correto de recebedor da mercadoria. E eu saio de um controle de processo manual com probabilidade de erro, que não é só da minha gestão, eu estou falando de ser uma gestão de todos. Primeiro, uma questão de possibilidade de erro. Segundo, uma questão de ganho de tempo e pessoas. Porque imagina, você tem que ter uma pessoa olhando o DANF, isso aqui é diferente. Sim. Esse aqui é diferente. Sim, não. Não esquece que isso aqui você tem que preencher manualmente, que é diferente. De uma coisa que você faz essa importação automática. Perfeito. Então, você, até às vezes nessas discussões, por isso falando da leitura do contrato, dessa análise um pouco mais técnica, você talvez traga ganhos, né, de operação, e esse é um ponto que eu sempre coloco com os clientes. Eu ainda brinco assim, né, faço um paradigma numa partida de futebol, né? Então, assim, eu ainda brinco. Cara, se você jogar a bola ruim para mim, pode ser que eu faça o gol, pode ser que eu não faça, mas a probabilidade de não fazer é maior do que eu fazer. É maior do que fazer. Agora, se você mandar a bola redonda, a probabilidade de eu fazer o gol é maior. Então, o embarcador ele tem que entender a transportadora como uma extensão do negócio dele. E tem que entregar a bola redonda. Exato. Tem que entender, entendeu? A partir do momento que ele entender isso e entender a relação de parceria, vou falar assim, que fica até
mais fácil de poder cobrar. Uhum, uhum. Fica menos, tá, ó, mais ou menos assim, pô, mesmo assim eu tinha informação e você não conseguiu cumprir aquilo que a gente... Eu gostei dessa analogia da parceria, né, do time. Sim, É isso aí, cara. Quanto mais azeitado for, melhor será para todos, né? Com certeza. Mauro, o tempo nosso está se esgotando, né? Acho que foi bem produtiva aí a nossa discussão, né? Acho que trouxemos aqui temas legais também, conversas boas. Eu vou mais uma vez recomendar aí, né, para que as pessoas possam fazer e que baixe também, né, o download do e-book, né, Thiago? E a gente fica à disposição também, caso surja alguma dúvida da leitura do material, a gente está à disposição nas redes sociais, o perfil do Thiago aí. Perfil no LinkedIn, fica todo mundo à vontade. Se quiser mandar alguma mensagem, alguma dúvida para a gente esclarecer, aí eu estou aberto também, aí estamos à disposição. Tá, okay? Obrigado mais uma vez, Thiago, grande prazer, viu? Obrigado, abraço. Viu? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.